Numa quente noite de verão, em um tranquilo bairro suburbano que se orgulhava de sua segurança, algo verdadeiramente aterrorizante ocorreu. O que começou como um passeio casual terminou em uma cena de horror inimaginável. Um corpo, descoberto no fundo dos arbustos, trazia provas arrepiantes de um ataque selvagem e prolongado. Hematomas, lacerações e sinais de uma luta desesperada pintavam um quadro de violência tão brutal que deixou a comunidade em choque. Peritos forenses concluíram mais tarde que a morte não havia chegado de forma rápida, mas sim dolorosa, em uma tempestade de raiva e crueldade. O que poderia levar alguém a tamanha desumanidade? Os investigadores fizeram essa pergunta repetidamente enquanto montavam meticulosamente uma linha do tempo de pistas tênues e sinistras. Isso não era apenas um caso de assassinato. Foi uma tragédia que deixou uma cicatriz permanente no senso de segurança da cidade. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Por volta das 20 horas e 20 minutos, um casal que corria encontrou uma cadela em uma trilha isolada. A cadela estava sozinha, com a coleira arrastando atrás dela e parecia profundamente agitada. Seus movimentos erráticos, correndo de um lado para o outro, pareciam desesperados, como se estivesse implorando para que a seguissem. Um desconforto tomou conta do casal enquanto decidiram acompanhar o animal aflito. A cadela os conduziu até um matagal sombrio. O que estava diante deles se tornaria um pesadelo gravado em suas mentes. Em uma ravina encharcada de sangue, encontrava-se a forma sem vida de uma jovem mulher. Abalados até o âmago, o casal imediatamente entrou em contato com as autoridades. A área rapidamente foi tomada pelas forças da lei, suas lanternas projetando sombras inquietantes sobre a cena sombria. Quando a família de April chegou, o local já havia sido isolado, com policiais vasculhando cada centímetro em busca de sinais do que havia ocorrido. April Millsap nasceu em 18 de janeiro de 1998, na pequena cidade de Armada, Michigan. Desde jovem, April era conhecida por sua personalidade alegre e coração bondoso, o que a tornava uma integrante querida de sua comunidade. Cresceu em uma família amorosa e tinha um vínculo muito próximo com sua mãe, Jennifer Millsap, que a descrevia como uma criança brilhante e atenciosa. April frequentou a Armada Middle School, onde se destacou academicamente e era muito apreciada por professores e colegas. Era conhecida por sua sagacidade e senso de humor, frequentemente trazendo risos a todos ao seu redor. April tinha uma curiosidade natural sobre o mundo e gostava de aprender coisas novas, especialmente quando se tratava de matérias criativas. Uma das maiores paixões de April eram os animais. Ela adorava sua cadela, Penny, que era sua companheira constante em caminhadas e aventuras ao ar livre. April amava passar tempo na natureza, explorando a beleza cênica de sua cidade natal com Penny ao seu lado. A dupla era uma visão familiar e comovente na comunidade. Seu trabalho voluntário em um abrigo local de animais ressaltava ainda mais seu lado compassivo. Passava horas cuidando dos animais, muitas vezes indo além de suas responsabilidades para garantir o bem-estar daqueles em necessidade. Sua dedicação inspirava outros a contribuir também. No tempo livre, April gostava de ouvir música, conversar com os amigos e explorar novos hobbies. Era uma adolescente típica com grandes sonhos para o futuro, imaginando uma vida cheia de aventura, amor e sucesso. Sua determinação e positividade davam à família a confiança de que alcançaria tudo o que desejasse. April sonhava em se tornar veterinária, uma profissão que combinava perfeitamente seu amor pelos animais e seu desejo de ajudar. April compartilhava um vínculo excepcionalmente próximo com sua mãe, Jennifer, nutrindo uma relação repleta de inúmeros momentos significativos. Quer estivessem desfrutando de uma refeição juntas, trocando conversas sinceras ou participando de passeios alegres, sua conexão era palpável para todos que as conheciam. Jennifer frequentemente se referia a April como uma luz em suas vidas,
destacando como sua presença podia transformar até os momentos mais comuns em algo verdadeiramente especial. Abril possuía um espírito brincalhão e florescia na companhia dos amigos. Ela adorava passar tempo com eles, fosse relaxando em casa ou descobrindo novos cantos de sua charmosa cidade. Sua coabilidade natural de reunir pessoas era uma prova de sua natureza carismática, e seus amigos valorizavam profundamente as memórias que construíam ao seu lado. Eles frequentemente recordavam como April podia transformar facilmente um dia comum em uma emocionante aventura, fosse por meio de piqueniques espontâneos ou de encantadoras sessões de observação de estrelas à noite. A natureza ocupava um lugar especial no coração de April, servindo como outro pilar de sua vida vibrante. Ela encontrava consolo na simplicidade do ar livre, fosse caminhando por trilhas familiares, brincando com sua adorada Penny, ou simplesmente absorvendo a beleza serena do campo. Os vastos campos e caminhos arborizados de Armada tornaram-se seu refúgio, um santuário onde seus pensamentos podiam vagar livremente e onde encontrava inspiração para sua arte. A personalidade vibrante e a natureza calorosa de April faziam dela uma figura marcante em sua comunidade. Era alguém que deixava uma impressão duradoura em todos que conhecia. Sua capacidade genuína de fazer as pessoas sorrirem, combinada com sua risada contagiante e otimismo inabalável, deixava uma marca indelével na pequena cidade onde vivia. Seja através de seus elogios sinceros ou de seu entusiasmo ilimitado pela vida, April era um farol de positividade que iluminava seu entorno. Crescendo sem irmãos, April viveu a infância com o forte apoio de seus pais. Quando tinha 6 anos, seus pais se divorciaram, e seu pai iniciou um relacionamento com um homem chamado David. Abril e seu padrasto rapidamente desenvolveram uma relação calorosa e harmoniosa, proporcionando a ela uma família estendida que enriquecia sua vida. Aos 16 anos, April já havia cultivado um senso de independência, frequentemente passeando sozinha com Penny. Embora valorizasse o tempo com os amigos, permanecia profundamente conectada à família, equilibrando sua vida social com os laços familiares. April também estava em um relacionamento amoroso com Austin, um ano mais velho, que conheceu na escola. O relacionamento deles floresceu ao longo do último ano, acrescentando mais uma camada de felicidade à sua vida. Em 2014, Armada era uma comunidade unida, com uma população de aproximadamente 1.700 habitantes. Conhecida por sua segurança e ambiente ideal para famílias, todos na cidade se conheciam pelo nome e pelo rosto. O lugar se mostrava seguro, ideal para uma família viver e criar filhos. No entanto, como a experiência de vida mostra, tais circunstâncias tornam locais assim muito atraentes para criminosos. Aqui, eles atacam raramente, mas quando o fazem, causa verdadeiro pânico. O dia 24 de julho de 2014 marcou uma data em que as férias de verão estavam em pleno vigor. Nesse dia, em particular, April Millsap não tinha grandes planos nem reuniões especiais em sua agenda. Em vez disso, optou por aproveitar um dia tranquilo em casa. Dormiu até o meio-dia, saboreando o ritmo desacelerado que o verão lhe proporcionava, e passou a tarde envolvida em atividades no computador. Conversou com amigos, navegou por vários sites e se entregou aos seus videogames favoritos. Foi um dia que parecia tão comum quanto qualquer outro, sem nada fora do normal no horizonte. À medida que a noite se aproximava, por volta das 18 horas, April decidiu que era hora de seu passeio diário com Penny. Penny, sua leal e animada companheira canina, era uma fonte constante de alegria em sua vida. Esses passeios eram mais do que rotina. Eram momentos preciosos que permitiam a April se conectar com a natureza, clarear a mente e apreciar a beleza simples de Armada. Ela escolheu um de seus caminhos habituais, uma trilha bem percorrida que oferecia familiaridade e conforto. Normalmente, essas caminhadas duravam cerca de 1 hora, e Jennifer tinha todos os motivos para se sentir segura, conhecendo a rotina consistente de April. No entanto, à medida que o tempo passava sem o retorno da filha, Jennifer começou a sentir uma crescente inquietação. Às 19h30, quando April ainda não havia voltado para casa,
a preocupação de Jennifer se aprofundou. Ela tentou ligar para o celular da filha, mas as chamadas caíam direto na caixa postal. Frustrada e preocupada, Jennifer enviou várias mensagens de texto, mas não recebeu resposta. A ansiedade crescente se intensificou, deixando-a cada vez mais aflita. Às 20 horas, Jennifer já começava a entrar em pânico. Ela ligou para o namorado de April, Austin, na esperança de que talvez tivessem se encontrado espontaneamente. Para seu desespero, Austin disse que não tinha visto April o dia todo. Eles haviam apenas trocado mensagens online mais cedo. Alarmado com o tom de Jennifer, Austin se ofereceu para ajudar e chegou à residência dos Millsap pouco depois, acompanhado de um amigo. Quando Austin mencionou uma mensagem estranha que havia recebido de April, a ansiedade de Jennifer transformou-se em medo absoluto. Austin revelou que às 18 horas e 28 minutos, apenas 40 minutos depois de April ter saído para sua caminhada, ela lhe enviou uma mensagem arrepiante. Alguém tentou me sequestrar. Ele explicou que não viu a mensagem imediatamente, alegando que houve atraso devido à má cobertura da rede. Quando finalmente a leu, correu para procurá-la, mas sua busca não trouxe resultados. Jennifer imediatamente ligou para seu marido, David, que estava no trabalho. A urgência em sua voz o levou a agir de imediato. Ele correu para casa e se juntou à busca. Juntos, David, Jennifer, Austin e seu amigo se espalharam pelo bairro, refazendo os caminhos que April costumava percorrer. Eles conheciam as trilhas que ela amava, os caminhos silenciosos onde encontrava paz. Jennifer também chamou a polícia, implorando por ajuda. As autoridades, apesar de limitadas em recursos, juntaram-se à busca com um senso de urgência. Armada era uma comunidade pequena e unida, onde crimes violentos eram praticamente desconhecidos. O desaparecimento de uma adolescente em circunstâncias tão misteriosas foi profundamente perturbador. Por volta das 20 horas e 20 minutos, um casal que corria por uma das trilhas encontrou Penny. A cadela estava sozinha, com a coleira arrastando atrás dela. Penny estava desesperada, correndo de um lado para o outro como se tentasse levá-los a algum lugar. Preocupados, o casal seguiu o animal. Penny correu para dentro de um matagal denso, e o que eles descobriram em seguida os assombraria para sempre. Deitada em uma ravina ensanguentada, parcialmente escondida pela vegetação, estava o corpo sem vida de uma mulher. A visão foi devastadora. As roupas da mulher estavam em desalinho e a área ao redor manchada de sangue. O casal imediatamente contatou as autoridades. Quando a família de April chegou, a cena já estava isolada, e agentes da lei examinavam a área em busca de pistas. Os piores temores de Jennifer e David foram confirmados quando identificaram o corpo como sendo de sua filha. A dor foi avassaladora. As agências locais de aplicação da lei rapidamente reconheceram que não estavam preparadas para lidar com um caso de tal magnitude. Armada, uma pequena cidade com uma população de apenas 1.700 habitantes, era conhecida por sua tranquilidade, onde crimes raramente iam além de pequenos furtos. A força policial modesta da cidade, composta por apenas 2 oficiais, carecia de experiência e recursos para investigar um homicídio violento. Reconhecendo a complexidade da situação, o xerife prontamente solicitou ajuda às autoridades do condado e investigadores estaduais. Além disso, o FBI foi chamado para fornecer conhecimento especializado e suporte tecnológico avançado. A investigação subsequente revelou que April havia sido vítima de um ataque brutal. Evidências no local sugeriam luta. April resistiu ferozmente ao agressor. No entanto, a brutalidade do crime estava além de qualquer coisa que os investigadores pudessem antecipar. Especialistas forenses começaram a coleta meticulosa de provas, enquanto detetives se dedicavam a reconstruir a sequência de eventos que levaram à trágica morte de April. A descoberta de seu corpo sem vida provocou ondas de choque na comunidade, destruindo o antigo senso de segurança que os moradores de Armada prezavam. Em uma análise mais detalhada da cena do crime, investigadores encontraram April na base de uma ravina, deitada de costas em meio à vegetação densa.
Seus sapatos haviam sido arrancados à força e descartados a vários metros de distância de seu corpo. Uma indicação sombria de que seus últimos momentos foram marcados pelo medo e pela violência. Suas roupas e roupas íntimas estavam abaixadas, sugerindo inicialmente um possível motivo sexual para o crime. No entanto, análises forenses completas determinaram que April não havia sido violentada sexualmente. Essa revelação levou os detetives a teorizarem que o agressor poderia ter tido essa intenção, mas foi impedido pela feroz resistência de April, ou talvez por uma interrupção inesperada, como a presença de sua cadela ou de um transeunte. Independentemente do motivo, o crime foi chocantemente violento. April apresentava inúmeros hematomas pelo corpo, com ferimentos defensivos significativos nos braços e mãos, evidenciando suas corajosas tentativas de se proteger. Seu rosto estava severamente desfigurado, com investigadores descrevendo-o como esmagado. O legista documentou pelo menos 48 ferimentos distintos, concentrados principalmente no rosto e no pescoço. Seu corpo estava coberto de sangue coagulado, prova clara da natureza prolongada e selvagem do ataque. Em uma descoberta particularmente arrepiante, o legista detectou sinais de compressão no pescoço. No entanto, estes não correspondiam a padrões típicos de estrangulamento manual ou com objeto externo. Análises posteriores revelaram impressões incomuns em seu rosto e pescoço, identificadas como marcas de sola de sapato. A conclusão forense foi horrível. April havia sido pisoteada até a morte. Seu agressor a esmagou com a sola de um grande tênis, usando-o como arma. A brutalidade era estarrecedora, com o legista estimando que o ataque durou mais de 10 minutos. Abril suportou uma dor agonizante em seus momentos finais. Com base nas características das marcas da sola, detetives inferiram que o agressor provavelmente era um homem alto e fisicamente imponente. Contudo, a violência extrema sugeria algo ainda mais sinistro. Talvez impulsionado por ódio ou crueldade fria que ultrapassava os motivos típicos de atos violentos aleatórios. O rosto de April estava tão severamente danificado que era impossível identificá-la por traços físicos. Essa constatação deixou seus entes queridos, especialmente sua mãe, Jennifer, devastados e consumidos por uma dor imensurável. A investigação começou imediatamente, focando inicialmente nos mais próximos de April. Seus pais, padrasto, namorado Austin e até o amigo de Austin foram levados para interrogatório na delegacia. Detetives buscavam construir uma linha do tempo detalhada dos acontecimentos e identificar possíveis motivos. Tanto o pai biológico quanto o padrasto de April foram rapidamente eliminados como suspeitos. No entanto, as suspeitas logo se concentraram em seu namorado, Austin. Os detetives ficaram cada vez mais desconfiados quando Austin descreveu seu relacionamento recente com April como tenso. Ele admitiu que discutiam com frequência e que o relacionamento estava prestes a terminar. Além disso, Austin revelou que haviam brigado pouco antes do assassinato de April. Embora sua franqueza pudesse ter sido uma tentativa de demonstrar transparência, acabou pintando-o como alguém com possível motivo. A descoberta de uma mensagem arrepiante de April para Austin aumentou ainda mais o escrutínio sobre ele. Abril havia enviado a Austin um texto pouco antes de sua morte, dizendo: "Alguém tentou me sequestrar." Chocantemente, Austin admitiu que não relatou a mensagem imediatamente a ninguém, nem contatou a polícia. Em vez disso, afirmou que só saiu para procurá-la por conta própria depois de finalmente ler a mensagem. Sua explicação para o atraso foi que a mensagem havia chegado tarde devido à má conectividade da rede. Para os detetives, as ações de Austin pareceram incomumente indiferentes. Sua resposta a uma mensagem tão grave parecia lenta e desprovida de urgência. Quando questionado sobre por que não reagiu de imediato, Austin ofereceu uma explicação reveladora. Acreditava que a mensagem era uma tentativa de Abril de manipulá-lo emocionalmente. Pensou que ela tentava provocar preocupação e restabelecer contato após a briga. Esse raciocínio, embora talvez compreensível no contexto de uma discussão, soou frio e negligente para os investigadores, dada a gravidade da situação. Pressionado sobre a briga,
Austin teve dificuldade em fornecer detalhes. Afirmou que o comportamento de April havia sido inexplicável e que a discussão surgiu do nada. Desviou a culpa, sugerindo que April era a responsável pelas tensões recentes. Isso, somado à sua aparente apatia diante do pedido de socorro dela, reforçou as dúvidas dos detetives sobre ele. Em casos de crimes violentos, observa-se frequentemente que parceiros ou pessoas próximas da vítima são estatisticamente os mais prováveis autores. Esse entendimento guiou os investigadores em sua avaliação inicial da trágica morte de April. O comportamento de Austin, aliado à sua proximidade com April, naturalmente o colocou sob intenso escrutínio. As autoridades decidiram detê-lo para interrogatório adicional, com o objetivo de examinar minuciosamente suas atividades no dia do desaparecimento de April. O objetivo era construir uma linha do tempo clara e verificar seu álibi para determinar se ele teve alguma participação no crime. Austin apresentou um relato detalhado de seu paradeiro na tarde do desaparecimento de April. Ele afirmou que por volta das 16 horas havia se encontrado com um amigo para ajudá-lo a levar uma televisão para dentro de casa. Após concluir a tarefa, decidiram lanchar e seguiram para a lanchonete de fast food mais próxima. Essa linha do tempo parecia rotineira e sem acontecimentos relevantes, condizente com o que se espera em um dia comum. Para comprovar suas declarações, os investigadores revisaram minuciosamente as imagens de câmeras de segurança da lanchonete. As gravações confirmaram a presença de Austin no local por volta das 18 horas e 30 minutos, apenas minutos depois de April ter enviado a mensagem sinistra sobre uma tentativa de sequestro. Essa verificação forneceu provas concretas de que Austin não poderia estar envolvido no assassinato de April, já que sua localização estava firmemente estabelecida durante o período crítico. Apesar das suspeitas iniciais, os detetives foram obrigados a explorar outras possibilidades. No entanto, certos aspectos do comportamento de Austin continuavam a intrigar. Sua resposta indiferente à mensagem angustiante de April e sua aparente falta de urgência em compreender a gravidade da situação levantaram dúvidas persistentes. Essas inconsistências ressaltavam a natureza complexa e frequentemente confusa das relações humanas, que podem obscurecer o caminho da verdade em investigações criminais complicadas. À medida que a investigação avançava, tornava-se cada vez mais evidente que a morte de April não era um simples caso de violência passional ou um ato aleatório de brutalidade. Essa constatação reacendeu a determinação da equipe de investigação, que se comprometeu a esgotar todas as pistas possíveis em sua busca incansável por justiça para April Millsap. Com Austin definitivamente descartado de qualquer envolvimento, os investigadores redirecionaram seu foco para outras pistas potenciais. O próximo passo crucial era localizar e analisar o celular de April, que se acreditava conter informações essenciais capazes de esclarecer o mistério de seu assassinato. A ausência do telefone na cena do crime era particularmente preocupante, levando os detetives a teorizarem que o criminoso o havia levado deliberadamente, provavelmente desativando-o para impedir rastreamento e depois descartando-o para eliminar provas. A busca pelo celular de April e a coleta de novas evidências tornaram-se prioridade máxima para a equipe de investigação. Peritos forenses realizaram buscas exaustivas ao longo das trilhas que April costumava percorrer, examinando meticulosamente áreas por onde ela poderia ter passado em seus momentos finais. Unidades de busca especializadas, incluindo equipes com cães treinados, foram mobilizadas para vasculhar a densa vegetação e o terreno acidentado ao redor da ravina. A participação do FBI acrescentou conhecimento especializado e recursos tecnológicos avançados aos esforços, ampliando significativamente as operações de busca. A procura se estendeu até o dia seguinte, colocando à prova a resistência e a determinação de investigadores e voluntários. Quando a esperança parecia diminuir, ocorreu um avanço. Aproximadamente 1 quilômetro da cena original do crime, os investigadores encontraram o celular de April. O aparelho foi imediatamente enviado a um laboratório forense para análise detalhada, marcando um momento decisivo na investigação. O exame forense do telefone forneceu informações críticas que lançaram nova luz sobre o caso.
Os investigadores descobriram que April mantinha contato regular com um conhecido da escola chamado Roger. Conhecido por sua personalidade rude e frequentes problemas, Roger inicialmente surgiu como potencial suspeito. No entanto, verificou-se que ele tinha um álibi sólido para a hora do assassinato, corroborado por várias fontes confiáveis, o que o eliminou das investigações. Enquanto os detetives continuavam a montar a linha do tempo e a entrevistar testemunhas, uma nova pista surgiu. Vários moradores relataram ter visto um homem em uma motocicleta interagindo com April pouco antes de seu desaparecimento. As testemunhas descreveram o homem como significativamente mais velho que April, empurrando uma motocicleta azul e branca enquanto caminhava ao lado dela. Eles pareciam estar conversando e, naquele momento, sua postura não levantou suspeitas. De fato, alguns até o confundiram com o pai de April, devido ao comportamento calmo e controlado. No entanto, no contexto do desaparecimento de April, os investigadores começaram a questionar suas intenções, considerando a possibilidade de que ele pudesse ter tido participação no trágico acontecimento. A descrição da motocicleta era específica e incomum. Um modelo raro, azul e branco. Essa característica única permitiu que os investigadores direcionassem seus esforços para rastrear o veículo. 3 dias após o assassinato de April, em 27 de abril de 2014, a motocicleta foi encontrada estacionada na entrada de uma residência local. O proprietário da casa informou à polícia que o veículo não lhe pertencia. Ele era de um amigo de 32 anos chamado James Vancalos, que morava em uma cidade vizinha, a cerca de 30 quilômetros de Armada. Os investigadores não perderam tempo em contatar James Vancalos. Desde o início, James pareceu cooperativo e disposto a responder às perguntas dos detetives. Declarou que, no dia do assassinato de April, estava visitando um amigo em Armada e afirmou ter passado a tarde e a noite lá. Seu álibi foi corroborado pelo amigo, mas os detetives permaneceram céticos. Eles sabiam que a confiabilidade de um álibi fornecido por um conhecido próximo poderia ser comprometida por lealdade ou conluio. Inconsistências no relato de James começaram a surgir durante questionamentos adicionais. Quando perguntado sobre os tênis que usava no dia do assassinato, James apresentou um par de tênis brancos. Não havia manchas de sangue neles e a análise forense revelou que o padrão da sola não correspondia às marcas distintas deixadas no corpo de April. No entanto, o tamanho era idêntico. Essa discrepância levantou imediatamente suspeitas de que aqueles não eram os tênis que ele usava no dia do assassinato de April Millsap. Os detetives decidiram aprofundar-se na história de James para determinar se ele poderia ser excluído da lista de suspeitos. O que descobriram pintava um quadro perturbador. James tinha uma série de condenações, embora nenhuma por crimes violentos. Seu registro criminal incluía acusações de invasão de domicílio em 2005 e 2006, bem como por não pagamento de pensão alimentícia. Embora esses delitos indicassem desrespeito pela lei, não correspondiam ao perfil de um assassino brutal. No entanto, quando os investigadores ampliaram a apuração para incluir seu histórico familiar, encontraram algo muito mais alarmante. O pai de James, James Vancalos Sr., era um agressor sexual registrado, com um histórico documentado de abusos sexuais. Durante o período em questão, pai e filho viviam na mesma casa da família. Essa revelação levantou a possibilidade de que o Vancalos mais velho também pudesse estar envolvido em atividades criminosas ou, no mínimo, tivesse contribuído para um ambiente profundamente problemático. O mais velho já havia sido acusado de assediar sexualmente uma menor, e seu registro criminal refletia um padrão de comportamento predatório. Inicialmente, os investigadores consideraram a possibilidade de que pai e filho pudessem estar envolvidos em episódios criminais. No entanto, os relatos de testemunhas no dia do assassinato de April apontavam claramente para James Jr. As testemunhas descreviam o suspeito como um homem de meia-idade que correspondia à descrição de James Jr., tornando-o o principal foco da investigação. Buscas realizadas na residência dos Vancalos revelaram provas adicionais incriminatórias. A polícia encontrou uma grande quantidade de plantas ilegais cultivadas na propriedade.
A escala da operação era suficientemente significativa para justificar acusações de tráfico de drogas, o que levou à prisão de James e de seu pai. Essa ação teve um duplo propósito: impedi-los de fugir e dar às autoridades mais tempo para investigar o assassinato sem interferências. Apesar da busca minuciosa na casa, a polícia não conseguiu encontrar os tênis que correspondiam às marcas deixadas no corpo de April. Numerosas análises de DNA foram realizadas nas roupas e nos pertences de James, mas nenhuma correspondência com o DNA de April foi encontrada. Peritos forenses que examinaram a motocicleta de James, no entanto, fizeram uma observação crítica. Ela havia sido meticulosamente limpa com desinfetantes fortes, pouco antes de ser apreendida. Esse nível de limpeza era incomum e sugeria uma tentativa deliberada de remover provas. A ausência de quaisquer vestígios residuais confirmou ainda mais que James havia tomado grandes precauções para encobrir seus rastros. As suspeitas dos detetives foram reforçadas quando a namorada de James, Crystal, entrou em contato com a polícia. Crystal forneceu detalhes assustadores sobre o comportamento de James no dia do assassinato de April. Ela lembrou-se de ter voltado para casa e encontrado-o limpando obsessivamente seus tênis, motocicleta e capacete. A intensidade de seus esforços lhe pareceu incomum, e os fortes agentes de limpeza usados por ele aumentaram ainda mais suas preocupações. Crystal também revelou que James havia lhe dito que estava limpando porque tinha derramado óleo de motor em seus pertences enquanto consertava a motocicleta. Uma explicação na qual ela não acreditava. O depoimento de Crystal incluiu uma peça-chave de evidência. Ela descreveu os tênis que James usara no dia do assassinato. Eram seus tênis favoritos, pretos e brancos. Um par que ela ouvia usar frequentemente. No entanto, esses não correspondiam aos que ele entregou aos detetives durante o interrogatório inicial. Crystal também observou que, depois daquela noite, nunca mais viu aqueles tênis. Ela suspeitava que James os tivesse descartado, percebendo que poderiam ligá-lo ao crime. Crystal prosseguiu detalhando seu relacionamento tumultuado com James. Ela o descreveu como cruel e controlador, com um temperamento violento que a fazia sentir-se prisioneira em sua própria casa. Ele restringia seus movimentos, proibindo-a de sair sem sua companhia. Ela admitiu que tinha medo dele há muito tempo, temendo por sua vida caso ousasse desobedecê-lo. Agora, com James e seu pai detidos, Crystal sentiu-se segura o suficiente para falar abertamente sobre suas experiências. A polícia sabia que precisava provar de forma conclusiva que James havia usado os tênis descritos por Crystal. O avanço veio quando foram descobertas fotos em perfis de redes sociais de James. Em várias imagens, James aparecia usando tênis pretos e brancos idênticos aos mencionados por Crystal. Embora o par original já não estivesse em sua posse, os detetives compraram um par idêntico da mesma marca e compararam o padrão da sola com as marcas encontradas no corpo de April. A análise forense foi definitiva. O padrão da sola dos tênis de réplica correspondia com absoluta precisão às impressões deixadas no corpo de April. Essa descoberta confirmou que o par original, os favoritos de James, havia sido usado durante o assassinato. April Millsap havia sido pisoteada até a morte por alguém usando aqueles sapatos, e todas as evidências apontavam para James Van Kellis como o autor do crime. A investigação tomou um rumo mais sombrio quando peritos revisitaram o capacete que James havia limpado tão minuciosamente. As marcas na cabeça de April eram semelhantes aos contornos do capacete. Tornava-se cada vez mais claro que James havia usado o capacete como arma durante o ataque. Essa descoberta, combinada com as marcas de sola e as evidências circunstanciais, não deixava dúvidas na mente dos investigadores. O caso contra James Van Kellis estava cada vez mais forte, mas também se tornava um lembrete assustador das medidas que ele tomou para evitar ser descoberto. Seus esforços meticulosos para apagar provas, aliados ao seu comportamento violento e controlador, pintavam o retrato de um indivíduo frio e calculista. O rastro de evidências, cuidadosamente reunido pelos detetives, agora conduzia inexoravelmente à justiça por April Millsap.
Durante um exame detalhado do computador de James Van Callis, investigadores encontraram provas que confirmavam suas suspeitas. Sua atividade online revelava um interesse perturbador em mulheres muito mais jovens, com pesquisas e visitas a sites que não deixavam dúvidas sobre suas tendências predatórias. Essa revelação esclareceu ainda mais seu possível motivo e as correntes sombrias de sua personalidade. Ainda mais crucial foi a informação obtida no telefone celular de April Millsap, analisado em um laboratório do FBI. Entre os dados recuperados estava um aplicativo de condicionamento físico que April usava regularmente. Esse aplicativo registrava parâmetros como velocidade, passos e frequência cardíaca. Os dados forneceram uma linha do tempo arrepiante de seus momentos finais. Pouco depois de April enviar a mensagem alarmante a seu namorado, Austin, sobre uma tentativa de sequestro, sua velocidade registrada aumentou dramaticamente. Era como se ela tivesse começado a correr de repente, provavelmente tentando escapar de alguém que a perseguia. Os investigadores reconstruíram o provável cenário. James Van Callis havia se aproximado de April em sua motocicleta, possivelmente oferecendo algo ou tentando iniciar uma conversa. Percebendo o perigo, April enviou uma mensagem a Austin antes de tentar fugir. Em poucos minutos, o aplicativo registrou movimentos caóticos e irregulares que refletiam uma luta desesperada. Essa atividade continuou por 10 a 15 minutos angustiosos, capturando a dolorosa realidade de uma jovem lutando por sua vida. Tragicamente, os dados também marcaram o momento em que sua luta terminou. Logo depois, o aplicativo registrou outro detalhe significativo. O telefone começou a se mover a uma velocidade constante de aproximadamente 60 km por hora, compatível com alguém em uma motocicleta. Essa velocidade foi mantida até que o aparelho fosse descartado a cerca de 1 km do local do ataque. Essa ação, acreditavam os investigadores, foi a tentativa de James de se livrar das provas enquanto fugia da área. Diversas câmeras de vigilância ao longo da rota do motociclista forneceram mais provas incriminatórias. As imagens mostravam claramente James Van Callis em sua motocicleta, e seus movimentos correspondiam à linha do tempo estabelecida pelo aplicativo. Dados de geolocalização de seu telefone celular também o colocavam próximo à cena do crime no período crítico, contradizendo sua alegação anterior de que estava na casa de um amigo. Com essas evidências, os investigadores estavam confiantes de que haviam identificado o assassino de April. Apesar do caso crescente contra ele, havia um problema crítico: a ausência de provas diretas. Os investigadores não tinham DNA que ligasse James ao crime, um fato que sua defesa certamente exploraria. Peritos haviam vasculhado seus pertences, incluindo motocicleta, capacete e roupas, mas não encontraram vestígios de sangue ou DNA de April. A limpeza minuciosa de seus itens apagou efetivamente quaisquer provas físicas, ressaltando os esforços calculados de James para encobrir seus rastros. Diante desses desafios, o gabinete do promotor enfrentava uma decisão difícil. Apesar da natureza indireta das provas, elas eram substanciais e incriminatórias. O peso cumulativo das imagens de vigilância, dados de geolocalização, registros do aplicativo e o comportamento predatório conhecido de James compunham um quadro convincente. Em outubro de 2014, 3 meses após o assassinato de April, James Van Callis foi formalmente acusado. O julgamento foi marcado para o início de 2016. A acusação argumentou que as ações de James foram motivadas por um impulso distorcido. Ele teria passado anos pesquisando na internet métodos de sedução, obcecado em formas de atrair mulheres muito mais jovens. Essas buscas revelavam um homem obcecado com seus desejos, incapaz de lidar com a rejeição. Os promotores sustentaram que April havia rejeitado suas investidas, desencadeando um ataque violento e raivoso. As evidências sugeriam que ele havia seguido April em sua motocicleta, a confrontado e, por fim, desferido um ataque brutal quando ela resistiu. A defesa, como esperado, centrou-se na ausência de provas diretas. Eles destacaram que nenhum DNA ou vestígio físico ligava James ao assassinato de April.
Seu advogado argumentou que o caso da acusação se apoiava inteiramente em evidências circunstanciais que, embora convincentes, não podiam provar sua culpa de forma irrefutável. A defesa também ressaltou o histórico criminal relativamente limpo de James, enfatizando que ele nunca havia sido condenado por um crime violento. Apesar desses esforços, o júri não se deixou convencer pelos argumentos da defesa. O volume esmagador de provas contra James, aliado aos detalhes angustiantes dos momentos finais de April, deixou poucas dúvidas em suas mentes. Suas ações no dia do assassinato, suas tentativas de apagar provas e sua atividade online perturbadora pintavam um retrato condenatório de sua culpa. Durante todo o julgamento, James manteve sua inocência, sem demonstrar remorso ou reconhecimento de culpa. Sua falta de contrição apenas aumentou a indignação da família de April e da comunidade. O desfecho do julgamento trouxe uma mistura de emoções para a família e a comunidade. Embora a justiça tivesse sido feita, nada poderia desfazer a tragédia de sua perda. Para honrar sua memória, foi criado um jardim memorial perto do local onde sua vida foi cruelmente tirada. No centro, erguia-se uma pequena estátua de seu amado cão, Penny, que havia conduzido estranhos até o lugar onde April foi encontrada. O jardim tornou-se um símbolo de resiliência e um lembrete da importância da vigilância na proteção dos vulneráveis. A história de April Millsap permanece um lembrete arrepiante dos perigos que podem espreitar, até mesmo nos lugares mais seguros. Sua morte trágica ressaltou a necessidade de comunidades permanecerem vigilantes e proativas diante de ameaças, bem como a importância de fomentar um ambiente onde vítimas se sintam fortalecidas para pedir ajuda. Seu legado vive não apenas no Jardim Memorial, mas também nos corações daqueles que continuam a lutar por justiça em seu nome. Após deliberarem por várias horas, os jurados o declararam culpado, por unanimidade, de tentativa de sequestro, estupro e assassinato premeditado. Como resultado, James Van Callis foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A mãe de April Millsap falou longamente durante a sentença. A mulher declarou-se satisfeita com a decisão do tribunal e com o fato de que o criminoso nunca seria libertado. Ela ficou chocada que uma criança pudesse morrer nas